Seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Nessa questão que você vê aí na tela, nós temos que determinar se os números de uma sequência são diretamente proporcionais aos números de outra sequência. Na outra videoaula, a gente já abordou várias maneiras de resolver uma situação dessa. Vamos começar com o seguinte. Vou considerar um valor da sequência que está à direita e dividir pelo valor que tem a mesma posição dele lá na sequência da esquerda. Por exemplo, se eu considerar o 4 e dividir por 6, então eu tenho uma fração que é 4/6. E a gente consegue simplificar essa fração dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Quando a gente faz isso, nós obtemos 4 dividido por 2 é 2, e 6 dividido por 2, 3. 2/3. Vamos fazer a mesma coisa com o 24. Então, o 24 é o segundo valor ali na sequência da direita, e o segundo valor na sequência aqui da esquerda é o 18. E a gente pode simplificar? Pode. Esses dois valores estão na tabuada do 6, então nós podemos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 6. 24 dividido por 6 resulta em 4. E 18 dividido por 6 resulta em 3. Opa, aqui já aconteceu alguma coisa. Essa razão aqui não é a mesma razão que a gente calculou. Então, já de cara, nós podemos concluir que essas duas sucessões não são diretamente proporcionais. Se você quisesse também resolver mudando a ordem da razão, não tem problema. Você poderia fazer também dividindo o 6 pelo 4. E nesta razão aqui, você simplificando por 2 tanto o numerador quanto o denominador, você teria 3/2. Mas teria que fazer essa mesma razão nesta ordem para os outros valores, que são 18 e 24. Você poderia simplificar também o numerador e o denominador por 6, obtendo 3/4, que já é uma razão, uma fração diferente daquela primeira que a gente obteve. E chegaríamos na mesma conclusão, que essas duas sucessões, elas não são diretamente proporcionais. Nesta outra situação problema, nós temos um quadro, uma tabela, que na primeira linha nos traz a quantidade de suco em litros. Veja lá. 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10. São as quantidades de suco em litros. E o valor pago, na segunda linha, são correspondentes a cada uma dessas quantidades. Por exemplo, o valor 3 corresponde a 1 litro de suco. Então, se você fosse comprar 1 litro de suco, num contexto desse, ele custaria R$3. 2 litros custariam 6. 3 custariam 9, 4, 12, 5, 15 reais, 8, 24 e 10, 30 reais. Essa terceira linha é para a gente preencher com a razão entre a quantidade de suco em litros e o valor pago. Vamos preencher? Tudo que nós temos que fazer é escrever aqui uma fração. Mas que fração é essa? Ora, no numerador da fração a gente tem que escrever a quantidade de suco. Então, por exemplo, nessa primeira coluna é 1. De onde eu tirei? Daqui de cima. E o valor pago? 3. Logo, a razão entre a quantidade de suco em litros e o valor pago é 1/3. Aqui na segunda coluna, nós temos 2 litros, e esses 2 litros, eles custam R$6. Acontece que se a gente simplificar por 2 o numerador e o denominador, nós teremos também 1/3. Uma vez que 2 dividido por 2 é 1,
e 6 dividido por 2 é 3. Aqui na terceira coluna, fazendo essa razão entre a quantidade de suco em litros e o valor pago, nós teremos 3 sobre 9. Ou 3 está para 9, como a gente fala lá no contexto das razões. Simplificando por 3, ou seja, dividindo o numerador e o denominador por 3, nós teremos 1 terço. Uma vez que 3 dividido por 3 é 1, e 9 dividido por 3 é 3. Usando a mesma razão aqui para essa outra coluna, nós teremos 4 dozeavos. E se a gente simplificar por 4, 4 dividido por 4 é 1, 12 dividido por 4 é 3, de novo 1 terço. Na próxima coluna, 5 quinzeavos. Isso daí nos fornece também 1 terço. Mas por quê? Eu simplifiquei por 5 o numerador e o denominador. E na próxima coluna, 8 24avos. Também dividi por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 24 dividido por 8 resulta em 3. E para finalizar, na última coluna, a razão é 10 litros para 30 reais. 10 litros de suco para 30 reais. Simplificando por 10, nós teremos 1 terço também. Ora, todos os valores que nós obtivemos, eles são iguais, e iguais a 1 terço. Logo, essas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Mas vamos responder as perguntas. Quais são as grandezas que estão expressas aqui nesse quadro? A quantidade de suco em litros e o valor pago em reais. E essa que seria a resposta. Segundo, o que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre os litros de suco e o valor pago? As razões coincidem, ou seja, elas correspondem ao mesmo valor, que é 1 terço. E o que você pode concluir? Por causa disso, ou seja, das razões coincidirem sempre, nesse caso as duas grandezas são diretamente proporcionais. E é esta a resolução para esse exercício.